Sejam muito bem-vindos à tela resumida. Esta jovem possui uma visão extraordinária. Ela enxerga nitidamente tudo dentro de um raio de 1 quilômetro e consegue ver através de objetos. Essa habilidade é extremamente útil em seu trabalho. Sarah é uma supervisora sênior em um cassino e sua função é identificar trapaceiros. Uma mulher havia escondido uma ficha no fundo de sua taça de vinho e os dois estavam planejando trapacear usando sinais. Este homem havia escondido uma carta na manga. Sempre que Sarah identificava um cliente trapaceiro, ela informava o segurança pelo rádio. De repente, ela notou um homem com uma camisa florida, roubando uma ficha do jogador ao lado dele. Quando Sarah estava prestes a denunciá-lo, um homem de terno branco veio e sentou-se ao lado do ladrão. Sarah percebeu que esses dois eram cúmplices, então ela rapidamente chamou a segurança. Então ela se aproximou e colocou os braços em volta dos dois homens para ganhar tempo. Nesse momento, Sarah descobriu que o ladrão era na verdade o criminoso que a polícia estava procurando. Com uma recompensa de 5 milhões de wons, ela chamou o segurança para escoltar os dois homens até uma sala. Após uma inspeção mais detalhada, ela viu que a barba e o cabelo do homem de terno branco eram falsos, confirmando que ele também não era uma boa pessoa. Sarah saiu da sala e trancou os dois lá dentro. Pensando na recompensa que estava prestes a receber, Sarah não conseguiu deixar de sorrir para si mesma. No entanto, o que Sarah não esperava era que o homem de terno que ela acabara de prender lá dentro fosse, na verdade, Shan-woo, o presidente de uma empresa líder. A razão pela qual Shan-woo se disfarçou de ladrão de cassino foi porque ele queria descobrir de onde esse colar tinha vindo, porque esse colar já existia há 20 anos e era um presente de aniversário do pai de Shan-woo para sua mãe. O colar era chamado Lágrimas da Rainha. Depois de usá-lo, a mãe de Seon-woo foi brutalmente assassinada. O assassino ainda estava foragido, e o paradeiro do colar também permanecia desconhecido. No entanto, até recentemente, quando as lágrimas da rainha ressurgiram em um leilão, Seon-woo se disfarçou e entrou furtivamente no leilão, pretendendo investigar em segredo quem estava vendendo o colar. Inesperadamente, ele foi descoberto por um guarda-costas e cercado. Seon-woo arrancou a máscara de pele humana do rosto e correu para a batalha. Embora ele fosse o presidente mais jovem da empresa, suas habilidades de combate corpo a corpo eram excelentes. Com apenas alguns movimentos básicos, Seon-woo conseguiu derrotar todos os seguranças em seu caminho. Ele então conseguiu entrar com sucesso na sala de armazenamento de documentos secretos. No entanto, ele não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre a pessoa que leiloou o colar. Nesse momento, ele ouviu passos. Seon-woo rapidamente se escondeu atrás de um armário, mas foi descoberto por um cachorro adorável. Provavelmente porque Seon-woo era apreciado por cachorros desde o nascimento, o cachorrinho continuou pulando nele. Sem opções, Seon-woo teve que se revelar e perguntar à mulher quem era. O colar. Nesse momento, o cachorrinho pulou nele novamente, e sua dona correu para abraçá-lo. No entanto, ela estava secretamente puxando uma arma, então ela apontou diretamente para a cabeça de Seon-woo, pronta para atirar sem hesitação. Acontece que Seon-woo já havia encontrado a arma na gaveta e removido todas as balas. Observando o cachorro fofo correr na frente dele e vendo a expressão preocupada da mulher, Seon-woo sentiu que havia descoberto a verdade. Quando os subordinados da mulher chegaram, encontraram seu chefe amarrado a uma cadeira. Depois que Seon-woo escapou da casa de leilões, ele não conseguiu encontrar seu carro. Vendo que estava prestes a ser pego, ele teve que pegar uma motocicleta elétrica rosa para escapar. Então havia mais uma pessoa na multidão perseguindo-o. Essa pessoa era Sarah, porque aquela motocicleta rosa pertencia a ela. Mas Seon-woo aproveitou a velocidade da moto elétrica para mudar de faixa temporariamente e escapar com sucesso. Depois, ele foi encontrar seu melhor amigo Jin-mo, que era advogado e um excelente hacker. Da coleira do cachorro, Seon-woo conseguiu rastrear o porão das lágrimas da rainha, se o ladrão estivesse sendo procurado pela polícia. Seon-woo teria que perguntar sobre a origem do colar o mais rápido possível. No entanto, o ladrão disse que precisava escapar primeiro, então ele revelaria qualquer coisa. Então Seon-woo ligou para Jin-mo para iniciar a próxima parte do plano. Enquanto isso, Sarah estava do lado de fora, pronta para chamar a polícia para fazer a prisão. De repente, ela notou um homem atrás de um pilar aparentemente sendo atacado. Sarah correu rapidamente para ajudar, mas descobriu que ninguém estava batendo nele. No entanto, o homem parecia ter visto um monstro.
Finalmente, ele continuou tendo convulsões no chão. Acontece que tudo isso foi dirigido e encenado por Jinmo, com o propósito de dar tempo para Seon-woo e o ladrão escaparem. Jinmo fingiu o desmaio para ganhar mais tempo. Quando Sara o viu deitado inconsciente, ela repetidamente deu um tapa em seu rosto. Jinmo finalmente não conseguiu suportar e recuperou a consciência. Então ele deliberadamente disse algumas palavras aleatórias e se levantou e saiu correndo, deixando Sara com uma expressão perplexa. Só então ela percebeu que os 2 homens que ela havia capturado já haviam escapado. Então Sara usou suas forças para encontrar as 2 pessoas no final do corredor e chamou a segurança, para persegui-los imediatamente logo que todas as saídas foram bloqueadas. Finalmente, Seon-woo e o ladrão não tiveram escolha a não ser fugir para o telhado onde era fracamente defendido. Seon-woo subjugou o ladrão com um arremesso por cima do ombro. A dor da surra foi tão grande que o ladrão finalmente confessou, dizendo que o colar foi roubado da casa de uma artista. Naquele momento, Sara também levou os seguranças com ela que chegaram lá. Seon-woo agarrou a jaqueta do ladrão e se preparou para pular do prédio em pânico. O ladrão ficou apavorado e rapidamente tirou a jaqueta. Seon-woo viu que o ladrão era inútil, então ele mesmo pulou. Este pulo assustou Sara e os guarda-costas. Mas quando eles correram para olhar, viram que Seon-woo havia pousado em segurança em um caminhão de lixo. Depois do trabalho, Sara se encontrou com Na-hee para reclamar que a recompensa de 10 milhões de wons que ela estava procurando havia escapado por entre seus dedos. Um dos ladrões havia escapado e o capitão da segurança havia assumido o crédito por capturar o outro. Enquanto Na-hee confortava Sara, ela de repente percebeu que seu capacete havia sumido. Embora sua amada scooter tivesse sido finalmente devolvida, seu capacete havia sumido. Sara pensou de volta e percebeu que o homem que havia fugido em sua scooter parecia ser o mesmo que havia pulado do prédio e escapado. E o motorista principal do caminhão de lixo estava usando um capacete. Então Sara prevê que o ladrão estava naquele caminhão. Sara queria recuperar seus 5 milhões de wons. Então ela não disse nada e imediatamente correu atrás do carro. Com seus olhos afiados e habilidades excepcionais de observação, Sara viu claramente a placa e subiu até o ponto de observação, mais alto, de onde havia uma vista panorâmica de toda a cidade. Ela rapidamente descobriu o veículo e logo depois viu Seon-woo, que estava vestido de preto, invadindo a casa de alguém. Sara imediatamente chamou a polícia. Os olhos de Sara estavam fixos em Seon-woo e na cama encharcada de sangue dentro da casa. Seon-woo havia invadido a casa da artista de quem o colar havia sido roubado. Era evidente que um assassinato havia ocorrido lá. Assim que Seon-woo percebeu que algo estava errado e estava prestes a sair, a polícia chegou e o declarou o principal suspeito. Felizmente, Seon-woo tinha acabado de chegar ao local, então não havia tempo suficiente para ele ter cometido o crime. E não havia nenhuma evidência que o ligasse a isso. Ele foi liberado, colocado sob uma ordem de restrição e instruído a cooperar com a investigação a qualquer momento. Depois de ler os jornais, Sara descobriu que o homem que ela estava observando era, na verdade, o presidente mais jovem, Seon-woo. Agora Sara começou a se arrepender de suas ações, preocupada que pudesse ter problemas. No dia seguinte, ela correu para encontrar Na-hee para discutir um plano. Ela se perguntou se deveria relatar à polícia que havia identificado o verdadeiro suspeito para inocentar Seon-woo. No entanto, Na-hee a aconselhou a ignorá-lo naquele momento. No momento, Na-hee recebeu uma ligação da autoridade habitacional. O proprietário exigiu que ela se mudasse imediatamente, prometendo indenizá-la com o dobro do valor de indenização acordado. Depois de perguntar várias vezes, Na-hee sabia que o senhorio morava no segundo andar. Então Sara subiu furiosamente para o segundo andar para confrontar o senhorio. Acontece que o senhorio era ninguém menos que o presidente Sun-woo. Ao ouvir as batidas agressivas do lado de fora, Sun-woo decidiu evitá-la, deixando seu melhor amigo Jinmo lidar com isso sozinho. Assim que Sara entrou pela porta, ela começou a falar sem parar, dizendo que nem o senhorio poderia abusar de seus direitos de privacidade e que dinheiro não era todo poder. No mínimo, os esforços de Na-hee não poderiam ser desperdiçados. Naquele momento, Sun-woo saiu, o que alimentou a raiva de Sara. Então ela ameaçou Sun-woo, trazendo à tona o incidente no cassino, porque o caso do suspeito não havia sido resolvido. Se seu disfarce fosse descoberto, seria ainda mais problemático. Sara então revelou o que viu na noite do assassinato, um personagem suspeito arrastando uma mala grande. Esta pode ser uma pista crucial para ajudar Sun-woo.
Sun-woo viciou. Eventualmente, ambos os lados chegaram a um acordo. Sun-woo concordou em não retomar a loja, e Sara decidiu ajudá-lo a encontrar o verdadeiro assassino e provar sua inocência. Quando Sun-woo ouviu que Sara conseguia ver as coisas claramente à distância, uma ideia começou a se formar em sua mente. Sara sabia que Sun-woo não acreditaria facilmente que ela conseguia ver de longe assim, desde que nasceu. Então Sara disse resolutamente que tinha conseguido ver através da parede e viu um homem arrastando uma mala para longe. Viu Sara falar com muita confiança. Sun-woo a seguiu com desconfiança. Ele queria ver o que Sara estava tentando fazer. Inesperadamente, ele foi levado a um beco sem saída. Sun-woo ficou subitamente impaciente e prestes a ir embora. Sara não acreditava que tinha visto errado. Depois de observar cuidadosamente a área, ela avistou uma câmera a várias centenas de metros de distância. Graças ao profissionalismo do hacker genial Jin-mo, eles conseguiram obter as imagens do vídeo. Com certeza, havia uma pessoa com uma mala grande caminhando na direção que Sara havia descrito. O homem finalmente entrou no beco e foi para a cidade. Eles deram zoom na placa para coletar mais informações sobre o carro. Jin-mo rapidamente rastreou os detalhes do suspeito, o que fez Seon-woo começar a ver Sara sob uma nova luz. Mas depois de saber as informações do suspeito, os dois a abandonaram e foram investigar. Sara não ficou para trás. Ela foi até a cabine telefônica para ligar e relatar essa pista importante para a polícia de Kwanggi, seu irmão próximo. Assim que ela terminou a ligação, Seon-woo retornou. Acontece que, seguindo o conselho de Jin-mo, ele percebeu que ter os assistentes de Sara poderia economizar muito tempo, então ele voltou. Portanto, Seon-woo decidiu contratar Sara como assistente de detetive. Assim, o trio de detetives foi oficialmente formado. O primeiro passo foi encontrar o empresário da artista assassinada. Como esperado, o empresário imediatamente reconheceu o homem na foto, identificando-o como alguém que estava perseguindo a artista há algum tempo. No entanto, o empresário não sabia nada sobre o colar. Então, eles rastrearam a pessoa que havia trabalhado com a artista por mais tempo. Ele mencionou que o colar provavelmente era um presente do namorado da artista, embora não soubesse a identidade exata do namorado. O que ele sabia era que o casal frequentemente visitava uma boate em Gangnam. Com essa pista, Sara e Seon-woo decidiram se vestir de forma incomum e se infiltrar na boate. Seon-woo pessoalmente colocou o colar caro no pescoço de Sara. Eles elaboraram um plano, e o próximo passo era esperar pelos resultados. Na boate, naquele momento, a garota que deixou o homem rico Tae-jin infeliz com suas palavras estava prestes a ser espancada por ele. Apesar de seus apelos, a multidão ao redor permaneceu indiferente. A atitude deles era como se estivessem assistindo a uma apresentação. Nesse momento, Sara, parada do outro lado, não conseguiu mais ficar de pé. Ela marchou direto até Tae-jin e despejou um balde de gelo sobre sua cabeça, então começou a repreendê-lo implacavelmente. Inesperadamente, Tae-jin se viu intrigado pela personalidade forte de Sara. Ela havia despertado seu desejo de conquistá-la sem saber. Tae-jin começou a importunar Sara. Sara tentou sair, mas foi impedida. Ela viu o que estava prestes a acontecer com ela. No momento crucial, ela se agachou. Tae-jin ficou realmente louco com Sara. Sara saiu correndo, mas esbarrou em um homem. Era Seon-woo, em um terno novo. Acontece que Jin-mo estava observando e viu Sara em perigo. Então ele informou Seon-woo, mas havia alguém guardando a porta. E pessoas normais não podiam entrar. Seon-woo precisou trocar de roupa antes que pudesse entrar e rapidamente levar Sara embora. Ao saírem, Sara olhou para Seon-woo afetuosamente, aproximando-se pouco a pouco. Seon-woo estava nervoso e parecia ansioso por algo, mas Sara perguntou o que ele estava pensando. Acontece que Sara viu alguém filmando secretamente atrás dela pelos olhos de Seon-woo. Ela o segurou com força e o informou de sua descoberta. Mas depois de observar por um tempo, Seon-woo não conseguiu ver ninguém. Vendo o quão agitada Sara estava, Seon-woo não teve escolha a não ser contê-la. Então ele foi arrancar as roupas do homem mascarado. Com certeza, havia uma câmera escondida. O homem mascarado queria fugir, mas foi derrubado por Sara. Depois de tirar a máscara, eles perceberam que era o gerente, e ele estava usando equipamento muito profissional. À primeira vista, ele parecia um criminoso habitual. Após ser forçado, ele confessou que foi instruído por seu chefe especificamente para filmar secretamente um vídeo da artista sem roupas, e usar isso para forçar a artista a concordar com o pedido da empresa.
E desta vez, sua missão era filmar um vídeo para criar um escândalo de Seon-woo com a artista para chantageá-lo a assinar contratos com Hee. Para reunir mais evidências, Seon-woo usou o telefone do gerente para enviar uma mensagem ao seu chefe. Ele disse a ele que havia sido exposto e que Seon-woo estava procurando outros vídeos. Assim que o chefe recebeu a mensagem e estava prestes a excluir o vídeo, Seon-woo apareceu. Diante dos três, o chefe não teve chance de escapar. Em pânico, ele tentou engolir o cartão de memória contendo o vídeo. Mas sua garganta era muito pequena, e o cartão de memória ficou preso. Seon-woo e Jin-mo começaram a bater em sua garganta para fazê-lo tossir, mas não funcionou. Para evitar que ele engasgasse, Sarah realizou uma manobra de primeiros socorros habilidosa. O chefe então cuspiu o cartão de memória junto com um pouco de muco. Sarah pegou o cartão de memória do chão e o entregou a Seon-woo, que ficou perplexo. Do outro lado, Kwang encontrou o carro graças às pistas fornecidas por Sarah e encontrou as pistas junto com uma arma no carro. Eles imediatamente solicitaram um teste de DNA e prenderam o suspeito ao mesmo tempo. Ora, os três imediatamente voltaram para casa para rever o vídeo. Eles descobriram que a artista estava usando uma pulseira da Children's Cancer Protection Organization. Sarah também notou um chaveiro de árvore de Natal na mochila do perseguidor, confirmando que ele era a pessoa que estava na casa da artista na noite do assassinato. No entanto, mesmo depois de dar zoom, Seon-woo e Jin-mo não conseguiram ver o chaveiro. Sarah não conseguiu explicar. Então ela deu uma desculpa de que estava ficando tarde e ela tinha que ir embora. Mas Seon-woo ligou de volta e perguntou se ela tinha esquecido alguma coisa. Sarah pensou que tinha esquecido de agradecer por ele, tê-la resgatado mais cedo, mas Seon-woo a lembrou de devolver o colar. Sarah timidamente tirou o colar. Ao ver Seon-woo guardá-lo cuidadosamente, Sarah pensou consigo mesma que quanto mais ricas as pessoas são, mais pão duras elas parecem ser. Quando ela descobriu que o colar valia 1 bilhão de wons, Sarah ficou chocada. Ela não conseguia acreditar e instintivamente tocou seu pescoço. Assim que chegou em casa, Na-hee perguntou se Sarah tinha roubado algumas roupas de luxo porque o vestido que ela estava usando custava pelo menos 1 milhão de wons, o que equivalia à metade do seu salário. Na-hee continuou perguntando se Sarah tinha um emprego paralelo em algum lugar. Sarah respondeu que o que ela fez hoje foi a experiência mais emocionante de sua vida. No dia seguinte, depois que a imagem foi processada, Seon-woo finalmente viu o chaveiro da árvore de Natal. Foi quando ele e Jin-mo perceberam que o que Sarah havia dito era verdade, e também começaram a acreditar que ela poderia ter uma supervisão especial. Para provar a habilidade de Sarah novamente, Seon-woo subiu ao telhado e ligou para ela. Ele disse a ela que queria dar um presente a ela, mas ela teve que olhar para o lado do telhado do conglomerado quando tirou os óculos e viu as palavras acima. Seon-woo descobriu seu segredo. Para testá-la ainda mais, Seon-woo fingiu cair. Sarah pensou que ele realmente tinha caído e gritou. A reação dela fez Seon-woo ter certeza de que podia ver cada movimento dele. Se Sarah fosse sua assistente, resolver esse caso seria mais fácil. Enquanto Seon-woo e Jin-mo discutiam seu próximo plano, o alarme disparou de repente. Pela câmera de vigilância, eles viram o secretário Hong batendo na porta freneticamente. Quando ele estava prestes a usar toda a sua força para um golpe final, Seon-woo abriu a porta depois de se acomodar. Seon-woo viu na mão do secretário Hong uma pulseira idêntica à da artista assassinada. Descobriu-se que essa pulseira representava seu amor por crianças com câncer. Depois de ouvir isso, Seon-woo correu para o elevador secreto para chegar ao escritório do advogado no porão. Os dois espaços foram projetados para se conectarem. Ao mesmo tempo, Jin-mo descobriu que o filho do suspeito também estava na lista de doações. Descobriu-se que a conexão entre o suspeito e a artista era essa criança. No momento em que Seon-woo estava trocando de roupa e se preparando para ir investigar, ele ouviu um som de caos no andar de baixo. Acontece que a loja de Na-hee estava tendo uma promoção, o que atraiu muitos funcionários da empresa de Seon-woo. Se ele descesse agora, a equipe definitivamente o reconheceria. Jin-mo, com total confiança, queria limpar todo mundo. Ele decisivamente jogou fora o pão que Na-hee lhe deu, então derrubou o boneco de balão, dando boas-vindas aos clientes. Depois de tentar remediar, mas ainda sem sucesso, Jin-mo teve que assumir o trabalho de dar as boas-vindas aos hóspedes. Finalmente, Sarah teve que vir ao resgate. Os dois também estabeleceram uma amizade profunda. Quando chegaram ao hospital, viram que a polícia já havia chegado para investigar. O policial acabou sendo a figura próxima de Sarah, semelhante a um irmão, Kwang-gi. Então os dois imediatamente se esconderam em um canto para escutar.
A enfermeira disse que o filho do suspeito havia recebido alta do hospital e também sabia que o suspeito sempre foi uma pessoa gentil e calorosa aos olhos de todos. Mas ele secretamente tratou seu filho muito mal, embora eles imediatamente tenham chamado a polícia após descobrirem. Mas como o menino era muito jovem, ele não conseguiu escapar. Naquele momento, Ara recebeu a notícia de que um mandado de busca havia sido emitido. Então eles foram imediatamente para a casa do suspeito. Depois que a polícia foi embora, Seon-woo e Sara viram a artista na foto do hospital. E o garotinho que ela segurava era o filho do suspeito. E essa artista era alguém que poderia se vingar se alguém causasse problemas para ela. Mas ela deixou o suspeito segui-la e assediá-la por um longo tempo, o que significava que devia haver algum segredo entre eles. E a polícia do outro lado descobriu que o suspeito era viciado em drogas. Na verdade, usou o dinheiro do auxílio-doença para comprar drogas. Deve ter sido porque ele não tinha dinheiro que ele mirou na artista, e ouviu dos vizinhos que ele também era um escória de violência doméstica, tão ruim que sua esposa teve que sair de casa. Nesse momento, Kwang-gi percebeu que parecia haver algo no canto do quarto. Ele levantou o cobertor e viu muito sangue. Não é de se espantar que a esposa tenha fugido e nunca mais tenha voltado. Para obter melhores informações, Sara foi enviada ao hospital de acordo com o arranjo de Jinmo. Mas ela e Seon-woo foram enganados pelos pacientes no mesmo quarto que um casal recém-casado. Para evitar suspeitas, Seon-woo prontamente admitiu que eles eram recém-casados. Nesse momento, a enfermeira anunciou que Sara faria um check-up. Sob a supervisão da velha colega de quarto, Seon-woo gentilmente ajudou Sara a sair. Nesse momento, o celular na cama do hospital tocou. Quando Na-hee soube que Sara foi ver um cardiologista, ela imediatamente correu para o hospital. Seon-woo estava usando todo o seu tempo para reunir informações, mas ele não esperava que, aos olhos de seu colega de quarto, Seon-woo tivesse se transformado em um homem infiel. Ele perguntou à enfermeira-chefe se ele foi trabalhar no dia 8 de junho, o dia em que o incidente aconteceu. A enfermeira-chefe ficou chocada quando ouviu essa pergunta, mas mesmo assim pegou o horário de trabalho e disse que estava de plantão noturno naquela noite. Seon-woo disse que estava passando por momentos difíceis e se virou para sair. Então ele disse a Jinmo pelo fone de ouvido para investigar o paradeiro de todas as enfermeiras pediátricas naquela noite. A enfermeira-chefe também ouviu o que ele disse claramente. Depois de verificar, Sara foi parada por sua colega de quarto. Ela disse isso por respeito a Sara, que estava na mesma situação que ela. Como mulher, ela deveria lhe contar um segredo. Depois disso, sem dizer mais nada, ela puxou Sara para longe. Jinmo estava no controle da situação no carro quando de repente ouviu o som dos freios. Ele viu que Na-hee estava muito brava. Ele imediatamente correu atrás dela e gritou, assustando Na-hee e fazendo-a parar. Então Jinmo segurou Na-hee como se estivesse prestes a confessar seu amor por ela, e a velha colega de quarto pensou que o banheiro era seguro. Então ela falou seriamente com Sara, dizendo-lhe para disciplinar rigorosamente seu marido. Antigamente, o pai de Han-suk na sala pediátrica ao lado teve um caso com a enfermeira Shin. Quando Sara pensou sobre a conexão entre a enfermeira, Shin e aquele caso, ela de repente ouviu o grito de Jinmo através de seu fone de ouvido. Na-hee tinha realmente vindo ao hospital para procurá-la. Naquele momento, Jinmo ainda estava tentando ganhar tempo. Na-hee estava tão preocupada que não teve tempo de prestar atenção nele porque Na-hee sabe que Sara é uma pessoa que ainda trabalha mesmo com febre de 38 graus. Não havia como ela ir de repente para um exame cardiovascular. Seon-woo e Jinmo devem ter deixado Sara assim, depois de ouvir Na-hee. Com suas acusações contínuas, Jinmo perdeu a paciência e bebeu a garrafa de café que havia comprado para ela ficar calma. Na-hee finalmente não aguentou mais e se virou para ir embora. Inesperadamente, Jinmo caiu no chão. Enquanto isso, Seon-woo e Sara estavam prestes a ligar para Jinmo, mas descobriram que não conseguiam falar com ele. Naquele momento, Na-hee ligou para Sara e disse que Jinmo tinha sido levado para o pronto-socorro. Quando Sara chegou, Na-hee nem teve a chance de perguntar nada antes de ser pega de surpresa. Seon-woo perguntou a Na-hee se ela tinha dado leite a Jinmo. Na-hee respondeu que tinha bebido tudo sozinho, e se perguntou como ela poderia saber que Jinmo era severamente alérgico a leite. Na-hee então perguntou a Sara por que ela de repente sentiu dores no coração a ponto de precisar de hospitalização. Depois de confirmar que Sara estava bem, Na-hee finalmente concordou em ir para casa. Inicialmente, Seon-woo queria ir para casa e dormir, mas foi lembrado pela velha colega de quarto, então ele teve que fechar as cortinas e lutar por um lugar para dormir com Sara.
No dia seguinte, quando a velha colega de quarto abriu as cortinas, ela testemunhou uma cena chocante. Seon-woo dormia na cama, mas continuava reclamando que a cama era muito dura e que ele estava com dor, mas sua esposa doente, Sara, dormia na cama dobrável. Ao ver isso, a velha colega de quarto imediatamente repreendeu Seon-woo. Seon-woo rapidamente sacudiu Sara para acordá-la e disse a ela para se levantar. A velha colega de quarto gritou com ele para ajudar sua esposa a se levantar. Naquele momento, a velha colega de quarto trouxe o café da manhã com uma expressão de desgosto. Desta vez, Seon-woo foi mais inteligente. Ele aprendeu com os outros, levantou a mesa de jantar e colocou a comida lá. Mas a velha colega de quarto ainda continuou a criticá-lo. Sara também queria aproveitar esta oportunidade para disciplinar o homem que a comia o dia todo. Então ela fingiu que seu pulso estava dormente. Assim como ela havia previsto, a velha colega de quarto disse a Seon-woo para alimentar Sara. Sem escolha, ele teve que obedecer. Inesperadamente, Sara disse que queria comer carne. Seon-woo olhou para o lado oposto e continuou a alimentar Sara com um pedaço de carne. Depois de algum esforço, ele finalmente conseguiu alimentá-la. Assim que ele saiu do quarto do hospital, ele viu o secretário Hong observando-o. Ao vê-lo seguindo de perto, Seon-woo ficou tão assustado que se virou e saiu correndo. Mas o secretário Hong não o poupou. Apesar da dor no pé, ele continuou a perseguir Seon-woo. Quando Seon-woo viu Sara, foi como se tivesse visto um salvador. Ao ver Seon-woo correndo em sua direção, Sara quase desmaiou de choque. Seon-woo rapidamente cobriu a boca e a puxou para longe, e felizmente eles conseguiram enganar o secretário Hong e escapar. Os três concordaram que a enfermeira Shin, que a velha colega de quarto mencionou, parecia muito suspeita. Além disso, ela não tinha aparecido para trabalhar na noite do incidente. No entanto, Jin-mo descobriu mais tarde que ela também trabalhava meio período como instrutora de dança latina. Aconteceu de ter uma aula na noite do incidente, o que o torna um forte álibi. Como não tinham certeza do que fazer a seguir, Sara notou que uma enfermeira tinha uma caneta com um chaveiro parecido com o da mochila do suspeito. Ao perguntar, descobriram que pertencia à enfermeira-chefe. Seon-woo perguntou a uma enfermeira se a enfermeira-chefe havia trabalhado no dia 8 de junho. Ela alegou que a enfermeira-chefe talvez tenha saído do trabalho 2 horas mais cedo. Ficou claro que a enfermeira-chefe havia mentido, pois tinha tempo suficiente para chegar à cena do crime. Então perceberam que estavam procurando a pessoa errada. O verdadeiro suspeito tinha que ser a enfermeira-chefe. Naquele momento, Jin-mo também encontrou a mala que o suspeito havia levado naquela noite no porta-malas do carro da enfermeira-chefe. Ele também descobriu os locais que ela visitava com frequência por meio do sistema de navegação do carro. A enfermeira-chefe também havia trocado de roupa e estava se preparando para sair do trabalho. Antes disso, ela fez uma ligação telefônica com muito cuidado. Sara usou sua supervisão para memorizar o número de telefone. Depois que a enfermeira-chefe saiu, os dois ligaram secretamente para aquele número novamente. Depois de ouvir apenas uma frase, os olhos de Seon-woo se arregalaram e ele rapidamente desligou o telefone. Naquele momento, a enfermeira-chefe se virou de repente. No entanto, ao vê-los, ela fugiu e uma perseguição começou. Infelizmente, como os dois não estavam familiarizados com os caminhos e havia muitos pacientes por perto, eles perderam o rastro da enfermeira-chefe. Felizmente, a supervisão de Sara entrou em ação. Mesmo que a enfermeira-chefe tivesse tirado o casaco e colocado um chapéu, ela não conseguiu escapar da vista de Sara. Após relatar sua localização para Seon-woo, Sara seguiu a enfermeira-chefe até o estoque. No entanto, assim que ela entrou, a enfermeira-chefe injetou um anestésico nela, fazendo-a desmaiar no local. Seon-woo recebeu a notícia e correu. Após encontrar o fone de ouvido caído no chão, ele percebeu que algo havia acontecido com Sara. Ele se aproximou cuidadosamente e viu a porta do estoque se fechando lentamente. Quando ele abriu a porta, ele encontrou Sara deitada lá. Quando Seon-woo estava prestes a se aproximar, a enfermeira-chefe investiu contra ele com um cano de aço na mão. Seon-woo conseguiu subjugá-la facilmente, mas inesperadamente ele foi emboscado e atingido por uma dose de anestésico. Quando Jin-mo, sentado no carro, sentiu-se ansioso, ele viu a enfermeira-chefe indo embora. Ele imediatamente ficou confuso, inseguro se deveria persegui-la ou resgatar os outros. Quando Seon-woo e Sara recuperaram a consciência, encontraram seus braços e pernas amarrados com tubos intravenosos. Quanto mais eles lutavam, mais apertadas as amarras ficavam. Eventualmente, Seon-woo teve uma ideia inteligente.
Agora eles só podiam usar suas bocas para resolver o problema. Sara pensou que eles gritariam por socorro, mas Seon-woo sugeriu usar suas bocas para desamarrar as amarras. Sem escolhas, Sara concordou. Mas Seon-woo não conseguiu lidar com a sensação de cócegas e não conseguiu. Ele até culpou Sara por não conseguir fazer nada. Quando Jin-mo correu para o local que Sara indicou, ele ouviu um som estranho, abrindo a porta cuidadosamente. Ele ficou chocado com a cena diante dele. Jin-mo então disse que sentia muito por ter me intrometido e fechou a porta, saindo do quarto. Os dois lá dentro quase desmaiaram de frustração. Felizmente, Jin-mo estava apenas brincando. Depois que os três saíram, eles foram direto para o endereço que a enfermeira-chefe mais frequentava. No caminho, Jin-mo analisou que a enfermeira-chefe e o suspeito conspiraram para matar a artista por dinheiro. No entanto, Seon-woo discordou. Ele insistiu que a artista ainda estava viva. Como ele tinha ouvido a voz dela naquele telefonema, naquele momento, um carro branco se aproximou. Seon-woo de repente puxou o volante, fazendo com que os dois carros quase colidissem. Jin-mo perguntou o que Seon-woo estava fazendo, mas Seon-woo não respondeu e saiu do carro. Acontece que este era o carro da enfermeira-chefe. Seon-woo abriu a porta traseira e viu a artista assassinada sentada lá dentro. Acontece que a artista inesperadamente engravidou depois de se envolver com Tae-jin. Ela estava disposta a desistir de seu futuro brilhante pelo bem de seu filho. No entanto, para puni-la, Tae-jin subornou a enfermeira-chefe para lhe dizer que o bebê havia morrido no nascimento. Por esse motivo, ela se voluntariou no hospital, sempre que teve tempo nos últimos 7 anos cuidando de crianças doentes. Um dia, ela encontrou Han-suk, e o sentimento era tão familiar como se eles já se conhecessem antes. Naquele momento, a enfermeira-chefe que havia mentido para ela também apareceu. Foi então que ela percebeu que havia sido enganada por 7 anos. Ao ver as marcas deixadas por seu pai adotivo no corpo de seu filho, a artista jurou fazê-lo pagar. Como Tae-jin a havia enganado, o ídolo entrou furtivamente em sua casa e pegou o colar Lágrimas da Rainha. Ela pensou ter compreendido a fraqueza de Tae-jin, mas em 2 dias o colar foi roubado. A princípio, ela pensou que Tae-jin o havia recuperado, e foi por isso que não denunciou a polícia. No entanto, a artista quase foi atingida por um farol, que caiu e recebeu uma ameaça de Tae-jin para devolver o colar. Foi então que ela percebeu que outra pessoa o havia roubado. Se Tae-jin descobrisse isso, sua vida estaria em sério perigo. Portanto, com a ajuda da enfermeira-chefe, a artista roubou o carro de seu pai adotivo. Ela então derramou sangue falso em sua casa e arrastou uma mala para criar uma cena de crime falsa. A artista não apenas pretendia eliminar Tae-jin, mas também buscava vingança contra o pai adotivo de seu filho. No entanto, Seon-woo apareceu naquela casa. Ele reconheceu que a cena do crime havia sido deliberadamente encenada. Ele também notou os vestígios de troféus colocados na mesa. A razão pela qual Seon-woo estava investigando este caso era que ele queria perguntar sobre as origens do colar, pois estava relacionado à morte de sua mãe há 20 anos. No entanto, a artista pediu que ele a deixasse ir. Primeiro, prometendo que revelaria a verdade após a cirurgia de seu filho. Ela explicou que se eles demorassem mais, o avião decolaria. E se eles perdessem o voo, a cirurgia de Han-seok também seria perdida. Ao ver a criança forte e compreensiva, Sara também se sentiu de coração partido. Ela puxou Seon-woo e pediu que ele não fizesse mais perguntas. Mas como o colar pertencente à sua mãe havia ressurgido após 20 anos, Seon-woo não podia desistir. Naquele momento, eles ouviram um carro. Seon-woo abriu a porta, apenas para descobrir que eles haviam escapado e Jin-mo também havia sido injetado com anestésico. Enquanto esperava Jin-mo acordar, Seon-woo estudou as pinturas na parede. Quando Jin-mo finalmente recuperou a consciência, Seon-woo pediu que ele localizasse rapidamente o carro da artista. Descobriu-se que eles instalaram secretamente um dispositivo de rastreamento antes de entrar. Os 3 então seguiram o local e foram para o hospital. A criança parecia muito cansada, mas ainda assim insistiu bravamente que estava bem e estava determinada a entrar no avião. Quando estavam prestes a sair, o grupo de Seon-woo entrou. Naquele momento, a artista estava quase completamente arrasada, perguntando se ele tinha que ser tão excessivo. Seon-woo a lembrou que se ela não cumprisse o acordo, ele a encontraria e ao filho, não importa onde estivessem. Ele também deixou claro que estava fazendo isso pelo bem de Han-seok. Seon-woo mencionou que seu helicóptero particular chegaria ao aeroporto em 1 hora. Han-seok se despediu de Seon-woo, e enquanto Sara e Jin-mo franziam os lábios e sorriam,
A artista se inclinou para perto do ouvido de Seon-woo para compartilhar uma pista. A missão havia sido concluída com sucesso, e Sara não era mais responsável. Seon-woo pediu para ela assinar um acordo de confidencialidade. Sara foi embora sem olhar para trás. Tanto Seon-woo quanto Jin-mo pensaram que ela estava com raiva, mas na verdade ela se sentiu desconfortável porque havia entendido mal Seon-woo. Ela pensou que ele era um pervertido, mas na verdade ele estava apenas investigando o caso de sua mãe. Sara de repente se lembrou do vestido de casa que ela usou no bar. Eles concordaram que depois que a missão terminasse, o vestido seria dela. No entanto, quando ela se virou, viu que a porta do carro estava trancada. Sara foi encontrar Jin-mo, mas não encontrou ninguém lá quando abriu a porta. Então ela entrou direto e olhou para a parede cheia de livros, incapaz de acreditar no que via. Inesperadamente, quando ela acidentalmente tocou em um livro, a parede se moveu de repente. Sara foi cativada por um porão cheio de tecnologia. Quando seus olhos pousaram em algumas fotos na mesa, seus pés pararam. Naquele momento, Seon-woo não sabia que uma mulher estava em seu quarto secreto. Depois de se exercitar e ir para a sala de estar, ele olhou para o vestido na mesa. A curiosidade atingiu o pico. Seon-woo decidiu experimentá-lo, relembrando a vez em que Sara o usou. De repente, uma risada interrompeu suas ações. Sara foi vista por Seon-woo. Ela não teve escolha a não ser sair. Felizmente, Jin-mo chegou bem na hora, tirou o casaco e entregou para Seon-woo, o que ajudou a aliviar o constrangimento. Depois de recuperar a compostura, Seon-woo avisou Sara para não revelar isso a ninguém. Sara garantiu que não diria uma palavra, e depois disso ela pegou o vestido e foi embora. Jin-mo então disse a Seon-woo que Sara agora sabia de todos os seus segredos, incluindo seu corpo antes. Depois de virar a sala, Sara de repente se lembrou do dia em que Seon-woo lhe dera uma pintura de presente. Ela imediatamente enviou a foto anônima para a polícia. Eles conseguiram encontrar o local que lembrava o da pintura. Depois de cavar algumas vezes, a polícia descobriu o corpo de uma mulher enrolado em pano. Com evidências tão claras, o suspeito não tinha como negar seu envolvimento. Embora o caso da artista não tivesse nada a ver com ele, ele ainda havia assassinado sua esposa. Enquanto isso, Sara estava acordada na cama, incapaz de dormir. A mulher que ela tinha visto antes na base de Seon-woo parecia com alguém que ela tinha conhecido na infância. Parecia que ela finalmente tinha se machucado. Mas além disso, Sara não conseguia se lembrar de nada. Na manhã seguinte, Sara alegremente pegou o dinheiro que ganhou vendendo o vestido. Então veio encontrar Na-hee. No entanto, ela inesperadamente encontrou Kwang-gi, que estava lá para tomar depoimentos adicionais. Aproveitando a oportunidade, Sara perguntou a Kwang-gi sobre sua perda de memória. Aconteceu que quando ela era muito jovem, Sara quase perdeu a vida devido aos seus poderes que causaram sua perda de memória. No entanto, Kwang-gi estava relutante em compartilhar mais detalhes e repetidamente pediu a Sara para não usar seus poderes para evitar o perigo novamente. Por outro lado, Seon-woo estava sozinho na base. Refletindo sobre uma coisa, esse foi o aviso que a artista mulher havia sussurrado para ele ter cuidado com Tae-jin. Isso o lembrou do último encontro na boate, onde a reação de Tae-jin ao ver o colar de Sara. Talvez o colar estivesse realmente conectado a Tae-jin. Depois que Jin-mo terminou de acomodar uma garota do ensino fundamental, ele foi até a base e os dois começaram a discutir seus planos. Enfatizando a necessidade de investigar Tae-jin cuidadosamente, Jin-mo sugeriu que Sara seguisse o suspeito. Inicialmente, Seon-woo achou que isso era muito perigoso e discordou. No entanto, depois que Jin-mo o persuadiu por um tempo, Seon-woo finalmente concordou. Naquela noite, Sara recebeu uma ligação de Seon-woo. Ele estava tentando suprimir seus sentimentos para convidá-la para trabalhar no dia seguinte. Sara ficou muito feliz, mas fez o possível para permanecer calma. Ela perguntou por que ele havia dito que não precisava dela antes. Seon-woo respondeu que agora ela havia se tornado necessária, mas não a ponto de ele não conseguir viver sem ela. Sara pressionou ainda mais, perguntando se ele tinha certeza de que realmente não precisava dela. Seon-woo finalmente admitiu que tinha que ser ela. Desta vez, Sara ficou genuinamente satisfeita e sorriu levemente. O dia seguinte chegou, e Jin-mo e Seon-woo estavam no escritório, mas Sara não. Enquanto Seon-woo estava incrédulo que Sara ousou desligar na cara dele, Jin-mo verificou sua tela e viu que Sara tinha fugido. Eles desceram rapidamente para perguntar a Na-hee, que os informou que uma garota chamada Sua havia ligado para Sara.
Jinmo de repente se lembrou de que a garota que ele havia conhecido no dia anterior também se chamava Su-ah. Os dois então dirigiram até o orfanato, onde Su-ah morava. Foi naquele momento que Seon-woo soube que Sara também tinha vindo deste lugar. Su-ah trabalhou duro para ganhar dinheiro para seus irmãos no orfanato. O diretor mencionou que esta manhã Su-ah pegou sua caderneta de poupança e foi embora. Eles encontraram pílulas estranhas no lixo e viram uma foto de Su-ah com outra garota. Parecia que o problema estava relacionado àquela garota. Enquanto isso, Sara avistou Su-ah na frente da loja de conveniência onde ela trabalhava. Assim que Sara sentiu uma sensação de alívio, ela viu Su-ah sendo levada por alguns bandidos. Ela imediatamente ligou para a polícia, mas ninguém respondeu. Assim que ela estava se sentindo confusa, o som de freios de carro soou. Seon-woo chegou bem a tempo. Ele disse a Sara para entrar no carro e juntos eles perseguiram o veículo do bandido. Não importa o quanto acelerassem, eles não conseguiam alcançá-lo. Felizmente, a supervisão de Sara os ajudou a rastrear a direção do carro. Eventualmente, eles o encontraram estacionado em um terreno elevado. Sara abriu a porta para correr e resgatar Su-ah, mas Seon-woo a impediu. Ele explicou que havia muitas pessoas lá dentro e que eles não teriam chance de vencer. Se eles corressem, provavelmente acabariam pegos junto com Su-ah. Enquanto discutiam seu plano, Su-ah foi levada para uma fábrica abandonada. Acontece que sua melhor amiga estava endividada devido ao vício em drogas, e os bandidos a estavam usando para pagar a dívida. Su-ah observou angustiada, enquanto sua amiga estava inconsciente. Então, ela entregou todo o seu dinheiro aos gangsters, implorou que libertassem sua amiga e deixassem os dois irem. Inesperadamente, esses bandidos se recusaram e até quiseram ficar com Su-ah. Eles olharam para ela de cima a baixo com olhos lascivos, dizendo presunçosamente que apresentariam a Su-ah um trabalho que renderia muito dinheiro. Então Su-ah os expulsou, ameaçando que seu irmão era policial. Um dos bandidos se levantou e deu um tapa em seu rosto, então a amarrou. Neste momento, houve uma batida repentina na porta, pedindo às pessoas de dentro que saíssem e pegassem comida. Essas pessoas perguntaram umas às outras, mas ninguém havia pedido nada. Mas a pessoa de fora disse que o endereço era bem ali. Os dois bandidos abriram a porta e viram Seon-woo usando um capacete. Depois de sinalizar para Sara, ele entrou. Os bandidos começaram a verificar o conteúdo da bolsa que Seon-woo havia trazido, mas quando a abriram, ficaram atordoados. Antes que pudessem reagir, Seon-woo rapidamente os subjugou. Ele então ativou bombas de fumaça da bolsa para obscurecer a visão dos gangsters restantes. Com alguns movimentos rápidos, ele derrubou a gangue inteira com facilidade. Enquanto isso, Sara entrou furtivamente pela porta dos fundos para resgatar Su-ah. Quando ela chegou à cama onde a garota estava deitada, um dos bandidos se lançou contra ela, tomando Su-ah como refém e pressionando uma faca em sua garganta. Seon-woo não teve escolha a não ser levantar as mãos em sinal de rendição, incapaz de ajudar. Dentro do armazém, Seon-woo e Sara estavam amarrados juntos. Os bandidos pensaram que Su-ah era apenas uma órfã. Então, mesmo que a capturassem, ninguém viria procurá-la. Mas eles não esperavam que isso causasse tantos problemas. Seon-woo avisou os bandidos para deixá-lo ir antes que as coisas piorassem ainda mais. E ele acrescentou que se eles tivessem alguma coragem, eles deveriam fazer um grande alarido sobre isso. O que era tão impressionante em sequestrar uma criança? O bandido ficou bravo e deu um soco no estômago de Seon-woo. Seon-woo riu com raiva. Ele nunca pensou que um dia um presidente como ele seria espancado por bandidos. Assim que o gangster estava prestes a socá-lo novamente, de repente o alarme soou. A porta se abriu lentamente. Jinmo vestindo um uniforme especial de combate. Ele levantou sua submetralhadora e ficou no meio de um exército de cartazes, fazendo com que a gangue fugisse em pânico. Antes de partirem, eles não se esqueceram de agarrar as duas garotas. Jinmo gritou para todos ficarem parados, mas quando ele olhou para cima, ele encontrou apenas Sara e Seon-woo restantes. Os bandidos escaparam para fora e perceberam que tinham sido enganados. Quando as 3 pessoas os perseguiram para fora, o carro preto já havia partido. Um bandido pegou as chaves de Jinmo. Sara ficou extremamente preocupada quando viu sua irmã sendo sequestrada na frente dela, então ela correu atrás deles. Seon-woo estava com medo de que algo acontecesse com ela, então ele os perseguiu por todo o caminho, mas eles acidentalmente deixaram Jinmo sozinho. Sara correu direto para a montanha e usou sua supervisão para procurar o carro preto. Mas esse consumo de energia de alta intensidade só durou 10 segundos, e como resultado, sua cabeça agora estava com muita dor.
Mas Sarah permaneceu persistente e viu claramente a placa do carro. Quando ela estava prestes a desmaiar, Seon-woo correu para abraçá-la para evitar ser atropelada pelo carro. Ele segurou a cabeça dela com cuidado. Sarah olhou para o rosto de Seon-woo. Um momento antes de desmaiar, a cena daquela noite apareceu em sua mente inconscientemente quando Sarah encontrou Soo-ah e sua amiga, ambas brutalmente torturadas. O que esperava esses gangsters era a punição da lei. Sarah estava deitada na cama, de seu tutor no hospital, sem conseguir dormir. Ela repetiu as imagens em sua mente antes de desmaiar, pensando constantemente naquela cena. Agora que Soo-ah havia sido encontrada, eles precisavam investigar a origem do colar da mãe de Seon-woo. Na noite em que a mãe de Seon-woo foi morta, ela estava usando aquele colar, que então desapareceu misteriosamente. O colar havia ressurgido depois de 20 anos, e, seguindo as pistas, eles certamente seriam capazes de encontrar o assassino daquele ano. No dia seguinte, Sarah se vestiu formalmente para trabalhar como secretária de Tae-jin, conforme combinado por Seon-woo. Ele estava muito desconfiado porque o colar tinha sido tirado do cofre de Tae-jin, e Tae-jin tinha consistentemente enviado pessoas para procurar a pessoa que o usava. No entanto, o lugar mais perigoso também pode ser o mais seguro. Além disso, naquele dia, Tae-jin estava tão bêbado que não seria capaz de ver ou lembrar claramente do rosto de Sarah. Portanto, Seon-woo acreditava que Tae-jin não a reconheceria. Quando Sarah tinha acabado de encontrar o local perfeito para prender a câmera, Tae-jin entrou. Ela se apresentou como a nova secretária e pediu para sair para trabalhar. Inesperadamente, Tae-jin a chamou de volta. Assim que Sarah se preocupou por ter sido exposta, ele disse a ela para guardar o pano de limpeza. Ela rapidamente o pegou e saiu correndo. Ela não apenas completou a missão excelente, mas também não mostrou nenhuma falha. Enquanto Sarah se regozijava, um telefonema chegou procurando por Tae-jin. Ela imediatamente conectou o telefone lá dentro. Enquanto Sarah pensava que tinha nascido para ser sua secretária, Tae-jin saiu correndo e a repreendeu continuamente. Ele perguntou se ela era louca quando sempre conectava o telefone lá dentro sempre que ligava. Como Sarah ficou nervosa com a reprimenda, Tae-jin disse a ela para preparar os materiais para a reunião. Seon-woo estava observando Sarah trabalhar. Duro que ele caiu em pensamentos profundos. Durante a reunião, Tae-jin usou óculos escuros para esconder o fato de que ele estava cochilando. Quando o presidente entrou, todos se levantaram para cumprimentá-lo. Tae-jin continuou dormindo profundamente, alheio à situação. Sarah rapidamente o cutucou para acordá-lo e usou canetas coloridas para fazer anotações sobre o conteúdo da reunião. Depois que Tae-jin olhou suas anotações, ele começou a falar sério, sem perceber que todos o viam como um idiota. Naquele momento, Sarah rapidamente substituiu seus documentos por outro, fazendo com que Tae-jin ficasse muito bravo com ela pela falta de preparação adequada. O secretário Kim rapidamente interveio para salvar Sarah. Seon-woo repreendeu Tae-jin por ser o presidente da reunião, mas não entender o conteúdo e por voltar sua frustração para seu subordinado. Tae-jin se sentiu humilhado na frente de todos e imediatamente decidiu demitir Sarah. No entanto, o secretário Kim se opôs à decisão, levando Seon-woo a perceber que Tae-jin realmente o ouvia. Curioso sobre o motivo, ele ligou para Jin-mo para instalar um dispositivo de rastreamento no carro de Tae-jin. Naquela noite, Seon-woo seguiu Tae-jin até um bar sofisticado. Ele subornou o garçom para colocar um dispositivo de escuta sob um prato de frutas. Ele ouviu Tae-jin exigindo tirar uma foto com amigos, e Sarah estava naquela foto. Embora não estivesse muito claro, foi o suficiente para despertar as suspeitas de Tae-jin. Seon-woo queria ir para casa primeiro, mas uma mulher bloqueou seu caminho porque o incomodou. Ele foi avistado por Tae-jin. Tae-jin ficou extremamente desconfiado de que estava sendo seguido. Seon-woo disse a ele para não pensar muito e então sentou-se seriamente, esperando alguém chegar. Inesperadamente, Tae-jin também se sentou, curioso para ver quanto tempo as mentiras de Seon-woo durariam. Seon-woo não teve escolha a não ser ligar para o secretário Hong, mas ele se assustou quando a voz de Hong de repente veio de trás. Os dois homens se viraram para ver o secretário Hong liderando um grupo de funcionários para jantar, acenando alegremente. Seon-woo rapidamente acenou de volta com entusiasmo, fingindo que estava lá por um motivo legítimo. Tae-jin estava confuso. Não conseguia acreditar que Seon-woo realmente tinha planos com a equipe de secretaria. A equipe ficou emocionada. Nunca
esperando ser convidada para jantar pelo presidente e diretor da empresa. Uma das secretárias até enlouqueceu ao ver a secretária Kim. Assim que se sentaram, Seon-woo mandou uma mensagem para Sara, pedindo que ela fosse embora rapidamente. Notes. Entanto, Tae-jin não a deixou ir. Ele a puxou para mais perto e insistiu para que ela ficasse. Sem outras opções, Sara teve que seguir o grupo, bebendo bebida após bebida. Quando ela ficou bêbada, a secretária começou a contar tudo sobre seus sentimentos. No dia seguinte, depois do trabalho, Tae-jin foi chamado de louco pela equipe. Parece que seu estilo usual realmente faz as pessoas o odiarem. Também houve alguém que confessou amor à secretária Kim de forma apaixonada, mas o secretário Kim permaneceu em silêncio com um olhar de desgosto no rosto. Quando Sara se viu em uma situação difícil, a secretária Kim interveio para resgatá-la. Embora este jantar tenha sido desafiador para Sara, felizmente não foi perigoso. Justo quando ela estava preocupada sobre como pagar um táxi, a secretária Kim gentilmente se ofereceu para levá-la para casa. Seon-woo estava esperando na beira da estrada, com tanto ciúme que ficou sem palavras. Foi só quando Sara recusou que ele deu um suspiro de alívio. No entanto, seu orgulho não o deixou chamá-la e convidá-la para ir com ele. Observando Sara cambaleando para frente, Seon-woo se convenceu de que ela conseguiria se virar sozinha, então pisou no acelerador e foi embora rapidamente. No entanto, depois de dirigir uma curta distância, ele percebeu que Sara não estava em lugar nenhum. Ele saiu do carro ansiosamente e procurou por ela. Ele também se convenceu de que era porque Sara era sua funcionária que ele estava preocupado. Ao ver Sara sentada no ponto de ônibus sem sair, Seon-woo sentiu que realmente tinha se preocupado demais. No entanto, naquele momento, Sara sentiu náuseas. Seon-woo estava prestes a estender a mão para pegá-la, mas Sara engoliu de volta. Seon-woo não teve escolha a não ser carregar Sara nas costas, mas a mão de Sara começou a vagar ao redor dele. Ao mesmo tempo, Jin-moo também não estava ocioso. Ele pisou na pista de dança com movimentos únicos, dançando com Na-hee. Enquanto isso, do outro lado, Seon-woo finalmente conseguiu levar Sara para casa. Ele estava tão exausto que mal conseguia se deitar. No entanto, Sara de repente se sentou e segurou seu rosto. Ela estava tão bêbada que o confundiu com Na-hee. Ela até murmurou, dizendo o quão estranho era que hoje Na-hee se parecesse com Seon-woo. Seon-woo estava bravo e divertido, mas ainda cobriu Sara com um cobertor antes de sair com paz de espírito. Inesperadamente, houve uma batida na porta. Sara instintivamente se levantou para atender, mas Seon-woo a pegou e os dois acabaram caindo na cama juntos. Na manhã seguinte, Jin-moo acordou em uma cama desconhecida e imediatamente percebeu que não estava usando nenhuma roupa. Então, ele se lembrou que depois de dançar na boate na noite anterior, ele tinha ido beber com sua linda vizinha, Na-hee. Nesse momento, o som de um vaso sanitário dando descarga veio do banheiro. Na-hee saiu do banheiro e viu Jin-moo em um estado muito indecoroso. Naquele momento, Jin-moo se lembrou de tudo da noite anterior. Depois de ficarem bêbados, os dois dormiram juntos. Ele fingiu estar calmo, disse que ela tinha que voltar para sua loja e saiu primeiro, mas assim que ela saiu, não conseguiu mais fingir. Na-hee se arrependeu muito. Depois de trocar de roupa, Jin-moo tentou sair furtivamente enquanto Na-hee não estava prestando atenção, mas infelizmente ela o pegou. Ele ficou envergonhado. Explicou sem jeito que tinha acabado de sair para trabalhar. Jin-moo sentiu a necessidade de explicar o que tinha acontecido na noite anterior, mas naquele momento um homem entrou pedindo pão. Jin-moo aproveitou a oportunidade para sair sem ser notado, completamente em pânico e sem saber o que fazer. Naquela noite, quando voltou, Jin-moo viu o homem desta manhã causando problemas com Na-hee. O homem alegou que tinha engolido um fio de aço que estava em um dos bolos de Na-hee e exigiu indenização. No entanto, o fio de aço não poderia estar no bolo, pois a padaria não usava nada parecido. Mas o homem insistiu que estava lá e ameaçou processar se não fosse indenizado. Naquele momento, Jin-moo confiantemente deu um passo à frente, entregou seu cartão de visita e se apresentou como advogado pessoal de Na-hee. Ele então perguntou ao homem onde ele estava ferido. Inicialmente, o homem gritou que o fio de aço arranhou sua boca, mas Jin-moo calmamente apontou que espalhar informações falsas para intimidar os outros poderia resultar em uma multa de não menos que 15,000 wons, ou prisão de não menos que 5 anos. Ouvindo isso, o homem imediatamente ficou aterrorizado.
O homem disse que tentaria aplicar uma pomada e talvez não precisasse voltar se curasse. Na-hee sempre foi forte antes. De repente, ela sentiu uma sensação de segurança de Jin-mo. Naquela noite, os três começaram sua investigação sobre Tae-jin, e sua missão dessa vez era encontrar e destruir sua parceria. Sara deliberadamente se aproximou de Tae-jin, até mesmo pisando forte no pé de Seon-woo para aumentar a credibilidade, com o objetivo de ganhar a confiança de Tae-jin. Ela usou sua habilidade de supervisão para descobrir a senha do telefone dele, enquanto Tae-jin encontrava alegria em ver Seon-woo ser atormentado por sua secretária. Satisfeito com o que viu, Tae-jin imediatamente decidiu convidar Sara para almoçar. Sara usou propositalmente seus hashes para estragar a comida, fazendo com que o óleo espirrasse em Tae-jin. Ela rapidamente se desculpou e se ofereceu para ir até o carro para pegar uma camisa extra para ele. Assim que abriu o carro, viu o pé de alguém pisando nele. Sara rapidamente puxou Seon-woo para o lado, que então lhe entregou um USB para copiar dados do telefone de Tae-jin para ele. Senão, ele pisotearia seus pés como vingança pelo que aconteceu esta manhã. Sara só conseguia murmurar xingamentos baixinhos sobre Seon-woo. Quando voltou, viu o telefone de Tae-jin caído na mesa por acaso, enquanto ele ainda estava no banheiro mexendo em sua camisa. Sara naturalmente aproveitou a oportunidade, conectando o conector tipo C sem pensar mais. Ela digitou com sucesso a senha do telefone, que havia memorizado antes usando sua supervisão nos olhos de Tae-jin naquela manhã. Seon-woo e Jin-mo já tinham se conectado do seu lado e imediatamente começaram o processo de cópia de dados. Com o passar do tempo, a tensão entre os três aumentou, especialmente para Sara. Jason não mencionou esse incidente para Tae-jun. Jason assentiu apressadamente em concordância e Seon-woo também prometeu a ele que não deixaria nada de ruim acontecer. De qualquer maneira, se esse assunto fosse exposto, poderia prejudicar a reputação da empresa. Após completarem com sucesso sua missão, os três estavam animados, sem saber que o secretário Kim havia capturado secretamente todo o local com fotos. Na cena seguinte, Sara recebe uma missão de dificuldade crescente, que é arruinar o encontro às cegas do presidente Seon-woo. O objetivo era afastar uma mulher que era rica e bonita. Na frente de Yumin, eles deram as mãos e agiram carinhosamente, fazendo com que Yumin, sentada na frente deles, tivesse que estar com ciúmes e raiva. Sara até agiu de forma fofa, pedindo a Seon-woo para alimentá-la com um pedaço de bolo. Depois que Seon-woo alimentou Sara, ele comeu o pedaço restante, o que empurrou Yumin para o limite. Ela ficou furiosa e se levantou abruptamente e saiu furiosa. Assim que Yumin saiu, Seon-woo e Sara imediatamente soltaram as mãos um do outro. Mas então Sara avistou o secretário Hong por perto. Rápido, Seon-woo bolou um plano e declarou que Sara era sua namorada. Garantindo que as pessoas parariam de pressioná-lo para ir a encontros às cegas, ele então colocou um par de óculos em Sara e a levou direto para o quarto do último andar. Para recompensar Sara por sua performance convincente, Seon-woo pediu seu prato favorito com bolinhos de arroz fritos picantes. Seon-woo nunca tinha comido tais alimentos antes, então ele estava curioso sobre o que os tornava tão deliciosos que Sara os devorava tão avidamente. Sara, brincando, levantou um pedaço do bolinho de arroz até sua boca. Assim que Seon-woo reuniu coragem para abrir a boca e comê-lo, Sara virou os hashes de volta e comeu ela mesma. Após a refeição, Sara adormeceu, deixando Seon-woo se sentindo impotente enquanto observava essa mulher despreocupada. Nesse ponto, ela quase rolou do sofá durante o sono, forçando Seon-woo a pegá-la e colocá-la em sua cama grande. Ele então se resignou a dormir no sofá com apenas um travesseiro para lhe fazer companhia. Na manhã seguinte, Seon-woo foi acordado assustado por um telefonema. Ele descobriu que não estava mais no sofá, mas deitado na cama. Enquanto isso, Sara Grog estendeu a mão para pegar seu telefone. De repente, ela sentiu um braço ao lado dela. Quando ela abriu os olhos, percebeu que estava aninhada nos braços de Seon-woo. Ela ficou tão assustada que gritou e pulou rapidamente da cama. Só quando viu que ainda estava vestida e Seon-woo garantiu que não fez nada, Sara se sentiu aliviada. Sara rapidamente checou seu telefone e viu que estava prestes a se atrasar para o trabalho. No entanto, Seon-woo a tranquilizou para ficar calma, dizendo que ele a levaria para o trabalho por uma passagem secreta. Depois que ambos se vestiram adequadamente, eles entraram em uma sala subterrânea secreta. O constrangimento da noite anterior permaneceu entre eles, mas a mensagem os levou diretamente ao escritório do presidente.
Assim que Sarah saiu, Seon-woo se virou e foi imediatamente assustado pelo secretário Hong parado logo atrás dele. O secretário Hong perguntou se Seon-woo tinha saído com uma mulher na noite anterior. Seon-woo não negou e confirmou que a situação era exatamente como o secretário Hong havia presumido. Seon-woo então perguntou por que o secretário Hong havia ligado tão cedo, ao que ele explicou que uma postagem estranha havia aparecido no anúncio da rede do gabinete do presidente. No entanto, agora eles não conseguiam encontrar o gerente Kang, porque ele não estava atendendo ao telefone. Seon-woo verificou as câmeras de segurança e descobriu que depois que o gerente Kang entrou na empresa esta manhã, ele não foi visto saindo, indicando que ele ainda estava dentro do prédio. Enquanto isso, Tae-jin começou a suspeitar da identidade de Sarah. Ele tinha a sensação de que já a tinha visto em algum lugar antes. Depois de comparar as fotos, ele finalmente percebeu que Sarah era a mulher que havia jogado água nele. Determinado a pegar Sarah, ele correu para a empresa, mas quando chegou na curva, Sarah havia desaparecido. Tae-jin se virou e tentou bloquear um membro da equipe de limpeza, sem saber que era na verdade Seon-woo disfarçado. Sabendo que Tae-jin havia descoberto a identidade de Sarah, Seon-woo agiu rapidamente. Depois de entrar no banheiro, Seon-woo trouxe Sarah para fora, e ela reclamou que se esconder no container de armazenamento tinha um cheiro incomum que dificultava sua respiração. Seon-woo comentou que, embora o cheiro fosse divino ao comer, era infernal ao inalar. Olhando para baixo, Sarah avistou um caminhão cheio de durians. Seon-woo rapidamente pegou um conjunto de uniformes da equipe de limpeza e disse a Sarah para vestir um. Em seguida, eles precisavam encontrar o gerente desaparecido, Kang. Depois de trocar de roupa, os dois empurraram o carrinho para fora, mas foram chamados pelo líder da equipe de limpeza, que perguntou de onde eles estavam vindo. Felizmente, Sarah pensou rapidamente e alegou que eles estavam lá para substituir o Sr. Jung, e Seon-woo eram os novatos. No entanto, o líder da equipe os impediu de pegar o elevador e informou que outros funcionários não gostavam que a equipe de limpeza usasse o elevador porque era desagradável e tinha um cheiro ruim. Seon-woo teve que carregar o carrinho de lixo escada acima enquanto xingava o superior da empresa. Ironicamente, o superior era ele mesmo, como sempre foi, ocupado brincando de detetive por negligenciar as atividades da empresa. Eventualmente, eles chegaram ao 12º andar. Usando suas identidades como equipe de limpeza, eles discretamente procuraram por pistas na mesa do gerente Kang. E Seon-woo descobriu um projeto que o gerente Kang havia impresso alguns dias antes, mas havia sido escrito por um funcionário chamado Ji-hyun, e o documento original não tinha sua assinatura. Seon-woo pegou seu telefone e tirou uma foto como evidência. Ele então fingiu esvaziar o lixo enquanto conectava uma unidade USB no computador para Jin-mo copiar os dados. Enquanto isso, Sarah notou uma funcionária chamada Lee Yoon segurando um folheto sobre terapia do sono. Seon-woo também encontrou a caneta tinteiro quebrada do gerente Kang no lixo. Quando ele estava prestes a juntar as peças, Sarah o lembrou que a secretária de Tae-jun estava por perto. Com medo de serem reconhecidos, os dois rapidamente se viraram e empurraram o carrinho para sair correndo. Eles foram para a sala de reuniões para compartilhar as informações que haviam reunido. Sarah usou sua supervisão e descobriu um pó estranho na xícara de café, sugerindo que alguém provavelmente havia colocado um sedativo nela, sequestrando o gerente Kang. Seon-woo imediatamente ficou ansioso e perguntou a Sarah se ela tinha acabado de usar seu superpoder novamente. Ele continuou perguntando se ela se sentia desconfortável. Sarah rapidamente mudou de assunto, mencionando que percebeu que Lee Hyun estava dormindo mal e se perguntou se o pó poderia ser um medicamento para dormir. Naquele momento, Jin-mo também fez uma descoberta. A maioria dos documentos no computador foi escrita por Ji-hyun, mas quando enviados, o gerente Kang os alterou para seu próprio nome. Parecia que Ji-hyun havia se dedicado à empresa. Então, por que a caneta quebrada do gerente Kang foi encontrada no lixo de Lee Hyun? Sarah suspeitou que as duas mulheres estavam conspirando para cometer um crime. Seon-woo alertou que elas não podiam tirar conclusões precipitadas ainda e precisavam confirmar mais alguns detalhes. Enquanto as três brincavam alegremente, o líder da equipe de limpeza se aproximou delas. Sarah sinalizou para Seon-woo voltar ao trabalho rapidamente. Seon-woo não estava prestando atenção, então ele apenas ficou parado ali. Depois de ver o líder da equipe de limpeza, ele entrou em pânico e fingiu estar ocupado, mas o líder da equipe apenas disse gentilmente para elas irem limpar o banheiro do Vietnã. Seon-woo ficou atordoado e Sarah concordou alegremente. Incapaz de suportar
Qualquer coisa a mais, Seon-woo se virou para sair, mas Sara o puxou de volta. Nesse momento, um homem de aparência calma saiu. Seon-woo quase desmoronou quando abriu a porta, que deixou um medo indelével e assustador dentro dele. Desde que Sara se escondeu na lata de lixo, Tae-jin ainda estava procurando por ela implacavelmente. De repente, uma cena despertou sua suspeita. Quando ele deu zoom, era de fato Sara vestida de zeladora. Naquele momento, Sara estava ouvindo algumas funcionárias conversando na sala de descanso. Acontece que o gerente Kang frequentemente causava problemas para as funcionárias e humilhava outras com aquela caneta. Finalmente, Sara entendeu o motivo de Lee Yeon. Assim que ela estava prestes a relatar suas últimas descobertas para Seon-woo, Tae-jin se aproximou e tentou pegá-la. Sara fugiu, mas Tae-jin a perseguiu e não a deixou ir. Seon-woo disse a ela para correr rapidamente para o banheiro feminino, mas inesperadamente, Tae-jin era como um pervertido, ousando invadir o banheiro feminino. Sara estava prestes a fechar a porta quando ele a bloqueou. Felizmente, Seon-woo chegou bem na hora. Com um soco, ele deixou Tae-jin inconsciente. Sara perguntou preocupada se bater em Tae-jin daquele jeito custaria a vida dele, mas Seon-woo disse que foi um toque gentil. Depois disso, os dois trancaram Tae-jin no banheiro. No entanto, quando saíram, encontraram a secretária pessoal de Seon-woo. O secretário Hong mostrou uma expressão injustiçada, dizendo que todos os dias ele deixava a mão do presidente sem poeira. Então, por que o presidente agora tinha que limpá-la? Seon-woo mudou rapidamente de assunto e perguntou ao secretário Hong se havia alguma reclamação recente contra o gerente Kang. Hong respondeu que não, mas mencionou que 2 meses antes, o gerente Kang havia solicitado uma investigação sobre o chefe de departamento Ha-jin. Agora o chefe de departamento havia renunciado. Assim como o secretário Hong ainda estava preocupado com o odor corporal de Seon-woo, Seon-woo rapidamente lhe atribuiu a tarefa de cuidar deste carro de lixo. Depois disso, Seon-woo saiu com Sara como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Tae-jin finalmente escapou do banheiro feminino, mas recebeu más notícias da secretária Kim. O presidente Seon-woo realmente encontrou o gerente Kang, que acusou Tae-jin. Acontece que Seon-woo e Sara investigaram todo o processo de desaparecimento na sala secreta. O chefe de departamento Ha-jin, que havia renunciado há 2 meses, havia misturado pílulas para dormir no café de todos. Então ela colocou o gerente Kang em uma caixa e o transportou para este local. O gerente Kang provavelmente ainda estava dormindo profundamente na caixa. E também foi graças à história do líder da equipe de limpeza que Seon-woo descobriu tudo. Ontem à noite, quando o gerente Young estava ajudando a mover a tela, ele se machucou. O chefe de departamento Ha-jin aproveitou a oportunidade para empurrar o carrinho de limpeza. Depois disso, ela se escondeu dentro do container de armazenamento, procurando uma oportunidade para postar secretamente artigos relatando notícias internas. A TV também foi movida para lá pelo chefe de departamento Ha-jin. Mais tarde, ela confessou todas as suas ações, reivindicando responsabilidade exclusiva e afirmando que ninguém mais estava envolvido. Ela foi forçada a renunciar devido a falsas acusações do gerente Kang, então ela sentiu ódio por ele. Depois de ouvir acidentalmente um telefonema entre o gerente Kang e Tae-jin, o chefe de departamento Ha-jin descobriu que o gerente Kang tinha informações sobre a corrupção de Tae-jin. Isso a levou a eliminar os dois, usando a identidade do gerente Kang para postar uma acusação interna. Essa mudança não apenas criaria um desvio entre eles, mas também potencialmente puniria os dois infratores. Então, às 10 da manhã, o chefe de departamento Ha-jin postou o artigo para ajudar Ji-hyun e Lee-jong a evitar suspeitas. Como ex-chefe de departamento, ela testemunhou o gerente Kang levar todo o crédito pelo trabalho de Ji-hyun. Além disso, ele frequentemente insultava e assediava Lee-jong. No entanto, ela não teve coragem de defendê-los, o que a deixou se sentindo culpada. Seon-woo convocou as 2 vítimas, Ji-hyun e Lee-jong, e solenemente se desculpou com os 3, prometendo buscar justiça para eles. Posteriormente, Ha-jin levou todos para encontrar o gerente Kang, que ainda estava na caixa de papelão. Depois de se espreguiçar confortavelmente, ele viu Seon-woo parado na frente dele. Ele pretendia se levantar rapidamente para cumprimentar Seon-woo, mas bateu a cabeça na tábua de madeira. Seon-woo pediu diretamente que ele fornecesse evidências da corrupção de Tae-jin. Tae-jin então encontrou Sara e pretendia interrogá-la. Felizmente, Seon-woo chegou a tempo.
Ele teve que chamar Tae-jin para que Sara pudesse escapar do desastre. Seon-woo admitiu que Sara era sua pessoa e perguntou a Tae-jin como ele conseguiu o colar. No entanto, Tae-jin ficou confuso e alegou que não sabia de quando tinha. Naquele momento, Seon-woo percebeu que o dono do colar não era Tae-jin, mas seu pai, o que significava que pertencia ao vice-presidente. Desta vez, o gerente Kang foi levado pela polícia, e o secretário Kim retornou para informar ao pai de Tae-jin que as atividades corruptas de seu filho foram descobertas por Seon-woo. O pai de Tae-jin ficou furioso ao ouvir isso e exigiu que o secretário Kim ligasse para Tae-jin imediatamente. O vice-presidente sabia que Seon-woo estava investigando o colar, então eles contrataram uma gangue para sequestrar Seon-woo, oferecendo um preço muito alto de 500 milhões por sua vida. Enquanto isso, Sara estava comemorando sua vitória hoje e tirou Seon-woo para comer barriga de porco grelhada. Enquanto comiam e bebiam juntos, seu relacionamento se tornou mais próximo. No caminho para casa, suas mãos acidentalmente roçaram uma na outra, causando uma mudança em suas emoções. Nesse momento, Seon-woo notou alguns homens de preto bloqueando seu caminho, e ele percebeu à primeira vista que eles não eram boas pessoas. Ele pediu para Sara ir para casa primeiro. Isso imediatamente quebrou a bela atmosfera entre eles. Assim como Sara ficou descontente com a mudança repentina de atitude de Seon-woo, ela se virou e viu um grupo de homens vestidos de preto passando. Nesse momento, ela também percebeu o perigo. Ela entendeu que, embora Seon-woo fosse habilidoso, derrotar 4 homens seria desafiador, especialmente se estivessem armados. Usando sua visão sobre-humana, Sara viu que Seon-woo estava gravemente ferido e caído no chão. Os homens o estavam arrastando para um veículo. Sara perseguiu todo o caminho e, ao mesmo tempo, também informou Jin-mo sobre o local para que ele pudesse vir ajudar rapidamente. Sara subiu no barril, olhando silenciosamente pela janela para ver Seon-woo sendo amarrado por eles. O líder estava chamando a pessoa por trás disso. Quando Tae-jin ouviu que eles infelizmente feriram Seon-woo gravemente, ele percebeu que eles queriam mais dinheiro. Tae-jin viu que as coisas estavam ficando sérias e não conseguia manter a calma. Seu pai viu isso e pegou o telefone e disse aos gangsters para apenas dar uma lição em Seon-woo e não arrastá-los para isso. O líder não entendeu o que o pai de Tae-jin quis dizer com lidar com isso com cuidado, e pensou que ele queria matar Seon-woo. Então o líder disse a seus subordinados para colocar Seon-woo no aquário. Seon-woo viu isso e perguntou apressadamente quanto eles estavam sendo pagos para tirar sua vida. O líder estendeu sua mão de 5 dedos. Seon-woo riu com raiva quando viu o número. Um presidente de grupo como ele valia apenas 500 milhões. O líder da gangue ponderou, imaginando se ele havia sido enganado. Seon-woo pediu que ele o deixasse ir, prometendo dar a ele 5 bilhões. Assim que o líder estava instruindo seus homens a tirar Seon-woo do aquário, uma explosão alta de repente soou. Jin-mo fez uma entrada dramática com 2 garotas ao seu lado. Vendo isso, os membros da gangue imediatamente empurraram Seon-woo de volta para a água e selaram o aquário. Jin-mo se transformou em um mestre em artes marciais, exibindo suas habilidades com nunchaku, enquanto as 2 garotas armadas com bombas de fumaça, arcos e pistolas de água se juntavam à luta. No caos, os 3 esqueceram completamente que resgatar Seon-woo deveria ser sua prioridade. Enquanto isso, Seon-woo, preso no aquário, estava lutando para respirar. Felizmente, Jin-mo percebeu bem a tempo, abriu rapidamente a tampa e o puxou para fora. Sara correu para ajudar Seon-woo a escapar enquanto Jin-mo e Na-hee trabalhavam para abrir caminho atrás deles. Inicialmente, eles planejaram atrair os gangsters para longe, mas para sua surpresa, os bandidos os ignoraram e continuaram perseguindo Seon-woo. Já ferido e lutando para prender a respiração, Seon-woo estava fisicamente exausto. Por fim, eles foram encurralados. Seon-woo usou toda a sua força restante para derrotar a primeira onda de atacantes. Ele pediu para Sara escapar, sem se preocupar com ele, avisando que ambos poderiam ser pegos se ela ficasse para trás. Ele levou os inimigos restantes até a beira de um penhasco. Então ele escorregou e desapareceu sem deixar vestígios. Quando o líder da gangue estava prestes a enviar alguém para procurá-lo, o som de uma sirene soou, forçando-os a fugir. Após uma noite de buscas incansáveis pelos 3 do grupo de Sara e pela polícia, ainda não havia resultados. No dia seguinte, na televisão, a notícia de que o presidente da Eunkan Corporation, Seon-woo, havia desaparecido.
Sarah se lembrou da última vez que o viu, quando ele a protegeu dos gangsters. Sentindo-se inquieta, ela decidiu que não podia mais ficar sentada de braços cruzados. Sarah retornou à floresta onde Seon-woo havia desaparecido usando sua visão, sobre-humana, para procurar por pistas. De repente, ela viu uma marca de mão vermelha em uma árvore. Quando ela estava prestes a olhar mais ao redor, ela viu os gangsters reaparecerem. Quando ela não sabia o que fazer, uma mão cobriu sua boca. Era Seon-woo e ele ainda estava vivo. Naquela noite, enquanto Seon-woo estava agarrado ao penhasco, ele avistou o secretário Kim. Ele supôs que a pessoa por trás dos bandidos era o vice-presidente, o que o levou a mudar temporariamente seus planos e se esconder. Ele queria saber qual seria o próximo passo deles. Seon-woo então levou Sarah para a vila onde sua mãe morava antes de falecer. Vê-lo coberto de ferimentos fez o coração de Sarah doer, então ela tomou a iniciativa de ajudá-lo a fazer curativos. Conforme a gaze envolvia sua cintura, a atmosfera entre eles ficava cada vez mais romântica. De repente, Sarah notou uma fotografia na mesa. Seon-woo explicou que era uma foto de sua mãe quando ela era voluntária em um orfanato. Sarah revelou que este era o mesmo orfanato onde ela morava quando criança, e que a mãe de Seon-woo era a tia que ela amava muito. Como Sarah tem uma visão sobre-humana diferente das pessoas normais, ela era frequentemente intimidada por outras crianças. Diziam que ela era um monstro. Só a tia sempre a confortava, encorajava e sempre a amava. Daquele ponto em diante, Sarah decidiu que ela queria ser uma pessoa especial. Se ela quisesse atuar, ela precisava comprar alguns itens essenciais. Sarah levou Seon-woo para comer uma variedade de pratos deliciosos que ele nunca tinha experimentado antes, e ela até comprou para ele uma camisa barata que ele nunca tinha usado. Ambos usavam camisas florais simples e óculos de sol, criando uma cena linda que até mesmo o velho fotógrafo não conseguiu evitar de tirar muitas fotos para eles. Sarah descobriu isso e rapidamente correu para detê-lo. Seon-woo, inesperadamente, descobriu muitas fotografias antigas na parede e pensou que poderia encontrar algo nelas. Depois de elogiar o velho por suas habilidades fotográficas, o homem sorriu e mostrou mais fotos. Para a surpresa de Seon-woo, ele fez uma descoberta significativa. O vice-presidente esteve lá há 20 anos, e o colar que havia desaparecido com sua mãe também estava em sua posse. Isso significava que ele poderia muito bem ser aquele que havia assassinado sua mãe. Para encontrar evidências, eles primeiro precisavam encontrar a pessoa deixada na fotografia. Enquanto isso, Sarah estava dormindo profundamente e, de repente, se sentiu desconfortável. Fácil, ela encontrou outro pesadelo, desta vez sonhando com um monstro de olhos verdes a perseguindo. Quando Seon-woo viu a expressão de dor em seu rosto, ele correu para confortá-la, colocando sua cabeça em seu colo e segurando a mão de Sarah. Assim, Sarah finalmente caiu em um sono tranquilo. Na manhã seguinte, Sarah acordou e encontrou Seon-woo ainda na mesma posição da noite anterior, imaginando se seus membros estavam dormentes. A atmosfera entre os dois parecia estar mudando silenciosamente. Naquele momento, Seon-woo de repente recebeu uma mensagem de Jin-mo, revelando que a empresa havia convocado para uma reunião de acionistas de emergência. Descobriu-se que tanto Tae-jun quanto seu pai acreditavam que Seon-woo estava morto e convocaram a reunião às pressas, querendo assumir a posição de liderança sob o pretexto de que a empresa não tinha liderança. Assim que todos levantaram as mãos para votar, o vice-presidente sentiu que a posição pertencia a ele por direito. Mas então a porta se abriu lentamente. O bonito Seon-woo, de terno branco, entrou com sua secretária. Todos ficaram chocados ao testemunhar essa cena, e o sonho do vice-presidente chegou ao fim completamente. Seon-woo certamente não deixaria os dois que conspiraram contra ele ficarem impunes. No final, o vice-presidente não teve escolha, a não ser jogar toda a culpa em seu filho. Antes de sair, Tae-jin gritou que o secretário Kim o havia incriminado. O vice-presidente refletiu sobre toda a situação, questionando se ele havia criado um traidor. Então ele foi secretamente para a casa do secretário Kim. De fato, o secretário Kim não só tinha evidências dos negócios de drogas de Tae-jin, mas também provas de que Tae-jin havia desviado fundos públicos. Quando viu as fotos colocadas ao lado da cama, o vice-presidente, como se tivesse algo terrível, rapidamente se virou e foi embora. O secretário Kim era uma pessoa meticulosa, então naquela noite ele descobriu alguns fios estranhos de cabelo no lençol. Através de sua investigação do motorista, ele descobriu que o vice-presidente estava lá. Ele abriu lentamente as cortinas, revelando inúmeras fotos do vice-presidente lá dentro. A cena então mudou para Seon-woo e Sarah, que se tornaram mais próximos. Depois de tudo o que aconteceu,
eles finalmente reuniram coragem para expressar seus sentimentos um pelo outro. No dia seguinte, o secretário Hong entregou a Seon-woo uma informação. Depois de investigar registros de emprego de 20 anos atrás, Seon-woo descobriu que o homem visto com o vice-presidente na foto já havia sido seu motorista, e agora esse homem estava morando nesta vila. Embora ainda não tivessem localizado o motorista, eles encontraram um professor que estava ansiosamente procurando por um aluno. Sarah usou seu superpoder com entusiasmo e finalmente encontrou a criança escondida em uma caixa de areia na beira da estrada. Acontece que a mãe desta criança havia falecido há pouco tempo, e a menina só queria encontrar sua mãe desta forma. Sarah gentilmente confortou e abraçou esta pobre criança. Depois de um dia de busca, eles finalmente encontraram o motorista do vice-presidente de 20 anos atrás. Seon-woo tirou a foto e perguntou ao motorista sobre os eventos daquela época. Mas o motorista disse que tinha Alzheimer e não conseguia se lembrar de nada. Depois de dizer isso, ele mandou os dois embora. Inesperadamente, naquele momento, a garotinha que Sarah havia ajudado atropelou. Acontece que ela era a neta que o motorista amava acima de tudo, até mesmo de sua vida. Quando o motorista percebeu que as duas pessoas na frente dele eram seus benfeitores, ele revelou que ele e o vice-presidente tinham ido juntos ao orfanato. Porque o vice-presidente de repente quis patrocinar uma criança chamada Nam-gil e mandá-la para o exterior. Seon-woo mostrou ao motorista uma foto de sua mãe e das crianças do orfanato para confirmação. O motorista olhou para ela e reconheceu Nam-gil. Ela temia o que aconteceria se Tae-jin descobrisse suas ações, e sua ansiedade a levou a olhar constantemente para a porta. Nesse momento, Seon-woo a avisou que Tae-jin estava saindo do banheiro. No momento em que Tae-jin abriu a porta, Sarah rapidamente colocou uma caixa sobre o telefone para ganhar um pouco mais de tempo. Hora de terminar a transferência. Assim que ouviu que a cópia dos dados estava concluída, Sarah casualmente levantou a caixa, desconectou o conector tipo C e voltou para seu assento sem demonstrar nenhum sinal de nervosismo. Simultaneamente, ela suspirou silenciosamente de alívio. Naquele momento, Tae-jin comentou que sentia como se eles já tivessem se conhecido em algum lugar antes. Sarah respondeu calmamente, dizendo que alguém de seu status nunca poderia ter cruzado o caminho de alguém como Tae-jin, e brincou que ela tinha um rosto de massa. Com isso, ela enganou Tae-jin com sucesso mais uma vez. Enquanto isso, Jin-mo analisou os dados e descobriu uma mensagem revelando que Tae-jin tinha marcado um encontro para ver alguém chamado Sunday no Chongryong Room. No entanto, o número usado do outro lado era do exterior, então eles não conseguiram rastreá-lo. Tae-jin olhou para o relógio e, percebendo que o encontro estava se aproximando, disse a Sarah para sair mais cedo. Nesse momento, Jin-mo também descobriu a identidade de Sunday. Ele era o funcionário de P&D mais bem-vindo e genial do setor. Recentemente, e seu nome era Chi-song. Independentemente do plano de Tae-jin, eles precisavam interromper essa reunião e aproveitar a chance de atacar Tae-jin. Quando Sarah voltou, os três deles se disfarçaram de clientes chineses e entraram no restaurante para executar seu plano. Seon-woo fingiu ser Tae-jin e entrou para encontrar Chi-song enquanto Sarah se passou por recepcionista, acompanhando o verdadeiro Chi-song para um falso quarto Cheongryong. Na sala Cheongryong Real, Tae-jin sentou-se com Jin-mo, que estava disfarçado como um falso Chi-song. Jin-mo apresentou um cartão de visita pré-preparado, alegando ser de um grupo especial de vigilância da H Corporation. Jin-mo mentiu que Chi-song foi descoberto tendo contato secreto com a China, e agora está sob investigação. Enquanto isso, Chi-song estava olhando para Seon-woo com uma expressão confusa. Ele perguntou onde Tae-jin estava. Seon-woo também usou o mesmo método, dizendo que Tae-jin estava sendo investigado pela empresa. Se ele parasse agora, Seon-woo não continuaria com o assunto. Do outro lado, Tae-jin jogou fora o cartão de visita com raiva e se virou para sair. Chi-song estava com medo de ser exposta depois de ouvir isso, então ela respondeu vagamente e estava prestes a fugir. Seon-woo a parou e disse que de agora em diante ele não tinha mais permissão para entrar. Em contato com Tae-jin, Seon-woo também avisou. Mas por que o vice-presidente de repente patrocinaria uma criança que ele nunca conheceu? Jin-mo usou suas habilidades de hacker para verificar todas as informações relacionadas a Nam-gil, mas não havia registros de seu retorno ao país, como se ele tivesse desaparecido do mundo. Seon-woo e Sarah decidiram investigar, começando pelo orfanato. Retornando ao orfanato onde viveu por muitos anos, Sarah sentiu uma sensação avassaladora de familiaridade.
No entanto, o antigo diretor havia falecido, então o novo diretor não sabia dos eventos passados. Ela aconselhou Sarah a procurar seu irmão próximo, o policial Kwang Gi. Sarah sentiu um lampejo de esperança e imediatamente pegou uma lancheira para encontrar seu irmão. Ela descobriu que Kwang Gi e Nam Gil frequentaram a mesma escola. Os dois então dirigiram direto para a escola, mas descobriram que o diretor daquela época tinha se aposentado. Felizmente, o novo diretor estava ciente de algumas informações. Quando Seon-woo mencionou que queria patrocinar um prédio de ensino, o diretor ficou encantado. Portanto, quando Seon-woo perguntou sobre Nam Gil, o diretor revelou tudo o que sabia. Ele disse que Nam Gil tinha notas excelentes naquela época e que também havia ensinado a classe de Nam Gil. Enquanto outras crianças tinham medo de sapos, Nam Gil conseguia fazer dissecações sem mudar sua expressão. O diretor pensou que iria para a faculdade de medicina. 10 anos atrás, ele havia encontrado Nam Gil novamente. Ele havia mudado significativamente, até mesmo mudando seu nome. Quando Seon-woo e Sarah ouviram esse nome, ficaram chocados. Enquanto isso, Jin-mo havia terminado de desenvolver um programa de previsão facial, analisando como Nam Gil ficaria depois de 20 anos. Ele estava ansioso para ligar para Seon-woo. Naquele momento, o nome foi chamado em uníssono. A pessoa era ninguém menos que o secretário Kim Seon-woo. Finalmente percebeu que o secretário Kim tinha a chave para o caso de sua mãe. Ele imediatamente partiu para encontrar o secretário Kim para esclarecimentos. O secretário Kim admitiu francamente que era Nam Gil, explicando a Seon-woo por que havia mudado seu nome. Ele mencionou que foi enviado ao exterior para estudos posteriores com o apoio do vice-presidente e agora se tornou seu valioso assistente. O secretário Kim declarou que fez isso por gratidão, mas alegou não saber de mais nada. Claro, Seon-woo não acreditou nele. Seus instintos lhe disseram que o secretário Kim estava escondendo a verdade. Na realidade, o secretário Kim testemunhou o processo quando o vice-presidente assassinou a mãe de Seon-woo para demonstrar sua lealdade. Ele até matou a mãe moribunda de Seon-woo. Ele inicialmente acreditava que se tornasse útil, ganharia o reconhecimento do pai. Mas, inesperadamente, o vice-presidente manteve o secretário Kim ao seu lado apenas para que alguém fizesse coisas erradas para ele. Agora, temendo que Seon-woo continuasse sua investigação, o vice-presidente queria que o secretário Kim confessasse voluntariamente e assumisse toda a culpa. Eventualmente, o secretário Kim percebeu a dura verdade de que ele era apenas uma pessoa usada. Ele suportou isso como uma pessoa inexistente por 20 anos. Mas no final, o pai o considerou apenas um servo. Ele esmagou a foto da família de 3 com os pés. O secretário Kim encontrou Seon-woo no dia seguinte. Ajoelhou-se na frente de Seon-woo e disse que viu o vice-presidente assassinar a mãe de Seon-woo com seus próprios olhos. Embora Seon-woo estivesse mentalmente preparado, ele ainda não conseguia aceitar essa verdade. O tio em quem ele confiava e dependia tanto foi quem assassinou sua mãe biológica. Ele teve que fazer o vice-presidente pagar o mesmo preço. Nem Sarah conseguiu impedi-lo dessa vez. No entanto, quando Seon-woo procurou freneticamente pelo vice-presidente, ele descobriu que o homem havia tomado pílulas para dormir para acabar com sua vida, deixando para trás uma nota de suicídio confessando todos os seus crimes. Seon-woo agarrou o vice-presidente pelo colarinho e gritou de raiva. Felizmente, o vice-presidente foi salvo após tratamento de emergência. Mas quanto mais Seon-woo pensava sobre isso, mais ele sentia que algo estava errado. Além das pílulas, para dormir havia também um frasco de medicamento antihipertensivo na mesa. Se alguém quisesse morrer, por que se importaria com sua saúde? Então Seon-woo procurou o oficial Kwang Gi. Após investigar, eles descobriram que o açúcar no sangue do vice-presidente continha o medicamento antihipertensivo. Isso indicou que o vice-presidente não deixou este mundo sozinho, mas foi assassinado. Seon-woo encarregou Kwang Gi de reinvestigar a verdade por trás do caso de sua mãe de 20 anos atrás, e ele intencionalmente vazou informações para o secretário Kim. Por sua atitude, Seon-woo sentiu que havia de fato algo errado com o secretário Kim. Seon-woo então instruiu o secretário Hong a entrar secretamente no escritório do secretário Kim para coletar uma amostra de cabelo para teste de DNA. Ele também disse ao secretário Hong para deixar pistas para trás deliberadamente. Dessa forma, se o secretário Kim fosse o assassino, ele provavelmente revelaria suas fraquezas para aliviar o humor de Seon-woo. Todos decidiram acampar. Neste momento, Kwang Gi ligou e Seon-woo pensou que havia um novo desenvolvimento no caso. Então ele pediu a Jin-mo para se juntar a ele para atender a ligação.
De repente, um homem vestido de preto apareceu. Ele parecia um assassino profissional. Felizmente, Seon-woo e Jin-mo também tinham treinado algumas habilidades de combate. Logo depois disso, os três começaram a lutar contra Sarah que, usando sua visão sobre-humana, conseguiu ver a cena. Quando ela estava prestes a correr para ajudar, ela notou a secretária Kim espionando pelo telescópio. Naquele momento, quando seus olhos se encontraram, Sarah percebeu que ele realmente tinha um olho verde. Isso desencadeou vagas memórias de infância. Descobriu-se que Sarah tinha testemunhado a secretária Kim assassinar a mãe de Seon-woo quando ela era jovem. Enquanto isso, Seon-woo e Jin-mo estavam lutando para afastar o assassino. Mas felizmente Kwang-gi chegou bem a tempo. Ao ouvir o alarme, tanto o assassino quanto a secretária Kim fugiram rapidamente da cena. Depois que se acalmaram, Sarah contou tudo o que lembrava ao grupo, expressando seu arrependimento por não ter corrido para salvar a mãe de Seon-woo. Devido à instabilidade emocional de Sarah, ela foi levada de volta para a base secreta, enquanto os outros correram para a casa do secretário Kim para prendê-lo. No entanto, quando chegaram, descobriram que a casa do secretário Kim estava vazia, sem nenhum vestígio dele lá. Acontece que ele havia entrado furtivamente na base secreta, planejando matar Sarah. Então, não haveria mais testemunhas no mundo. Ele apertou o pescoço de Sarah até que ela sufocasse. Sarah disse que havia contado a verdade a todos. O que quer que ele fizesse seria inútil. O secretário Kim parou de repente. Ele decidiu sequestrar Sarah para ameaçar Seon-woo. Se ele pudesse lidar com duas pessoas ao mesmo tempo, não haveria mais nada com que se preocupar. Ele ligou para Seon-woo e disse a Sarah que estava em suas mãos. Se ele quisesse salvar Sarah, ele deveria ir ao ponto de encontro sozinho, sem levar ninguém com ele. Caso contrário, Sarah não conseguiria manter sua vida. Para a segurança de Sarah, Seon-woo não teve escolha a não ser obedecer. No entanto, ao chegar ao local designado, Seon-woo não encontrou nenhum sinal de Sarah. Ele ficou furioso e imediatamente atacou a secretária Kim. Parecia que a vitória estava ao seu alcance, mas de repente a secretária Kim levantou um controle remoto que brilhava em vermelho. Seon-woo puxou o punho para trás em surpresa. O secretário Kim então pegou seu celular, exibindo uma imagem de uma bomba presa a Sarah. Ele ameaçou Seon-woo para não agir precipitadamente, avisando que se ele fizesse isso, a mulher que ele amava morreria ali mesmo. Seon-woo ficou parado, permitindo que o secretário Kim o golpeasse. Depois de satisfazer sua agressão, o secretário Kim exigiu que Seon-woo se ajoelhasse e implorasse mais uma vez. Enquanto ele observava Seon-woo se ajoelhar diante dele, ele não conseguiu esconder sua alegria e abriu um sorriso. Do outro lado, Sarah estava amarrada a uma cadeira. Ela usou sua supervisão para navegar em direção à parede, mas infelizmente tropeçou e fez com que a tampa da bomba caísse. Enquanto isso, o secretário Kim contou presunçosamente como ele havia assassinado a mãe de Seon-woo. Incapaz de suportar mais, Seon-woo perdeu o controle e avançou contra ele. A razão pela qual o secretário Kim fez tudo isso foi por ciúmes da felicidade que Seon-woo tinha. Assim que Seon-woo estava prestes a dar outro soco, o secretário Kim o chutou para baixo e começou a sufocá-lo com força. Enquanto Seon-woo lutava para respirar, Sarah pegou uma panela e atingiu o secretário Kim na cabeça. Acontece que ela conseguiu cortar as cordas esfregando-as contra a parede. Então, usando um espelho e a habilidade de ver através das coisas, Sarah desarmou a bomba com segurança bem a tempo e correu para salvar Seon-woo. O secretário Kim foi finalmente capturado. Seon-woo e Sarah se abraçaram com força. Depois de 20 anos, ele finalmente pegou o verdadeiro culpado pela morte de sua mãe. Agora, a vida de Seon-woo parecia uma mulher digna de seu amor e cuidado. Ele deu um colar a Sarah. Este colar é sua coisa mais preciosa porque foi dado a ele por sua mãe. Sarah ficou muito tocada por esta ação. Seon-woo levou Sarah ao túmulo de seus pais, disse a eles que esta era sua futura esposa, e disse confiantemente que os dois definitivamente seriam felizes para sempre. Depois de 20 anos, Seon-woo teve suas primeiras férias, e então ele e Sarah viveram felizes para sempre. O filme termina aqui. Adeus e nos vemos novamente nos próximos vídeos. Tchau, tchau!